Pai Senhor Jesus, meninas, vamos para mais um dia, né? Vamos dar continuidade. Semana passada nós falamos assim, quem somos nós diante da crise de alguém? A que sara ou a que cura, né? Quando alguém vem desabafar, quando alguém se derrama na nossa presença, mostra as suas cicatrizes, as suas fraquezas, quem somos nós? Somos instrumento de Deus para cumprir o propósito e levantar essa pessoa para fazê-la olhar além da montanha, ou vamos ferir ela? Hoje eu gostaria de falar sobre uma outra parte, da parte de sarar, que é sobre sonhos, né? Mas eu vou ler lá em Gênesis 37, no versículo 19. Lá e vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. Aqui vai contar a história de José. José era odiado pelos seus irmãos por conta dos seus sonhos, porque Deus havia dado revelação a José, porque o pai de José havia dado uma túnica especial para ele, porque ele era filho da sua velhice. José tinha um diferencial entre o pai. A presença de Deus era marcada na vida de José, né? Porque muitas das vezes não precisamos nem abrir a nossa boca, onde chegamos, Deus já faz a diferença, né? Só que José, ele contou para alguém que não gostava dele, que não ia aceitar. Quantas de nós pegamos os nossos sonhos e projetos e muitas das vezes nos derramamos, né? Abrimos, contamos, mostramos a estratégia para as pessoas erradas. E muitas das vezes, aquelas pessoas, no lugar de nos colocar lenha ali, vamos embora, acredita, vai dar certo, né? Deus tem um plano na sua vida, né? Deus vai abençoar, vai te dar recurso. Muitas das vezes, essas pessoas, elas vão jogar um balde de água fria em nós e vai nos frustrar. Que bom que José aqui, mesmo diante de tanto sofrimento que ele passou, ele não desistiu, né? Você via que ele passava, você via que aonde ele chegava, ele tinha um diferencial, né? Ele foi vendido, mas ele foi já foi recebido na casa de Potifar, serviu ali o seu Senhor, foi fiel, mesmo assim foi injustiçado, foi para uma prisão, tem o padeiro e o copeiro, tem um sonho, presta, Deus fala com ele e mesmo assim as coisas não acontecem no tempo. E essa semana eu até estava conversando com uma pessoa sobre isso, né? E a pessoa falou para mim assim, porque cada semana parece que tem uma para a gente sarar, para Deus poder falar com a gente. E ela me diz assim que tem horas que dá vontade de chutar o pau da barraca e dizer assim, né? Porque ela falou, Márcia, por que às vezes é tão difícil? Porque você tem que entender que além do seu sonho, existe um propósito. Não é apenas um sonho. Tem tanta gente que sonha um sonho, apenas um sonho. Mas aqueles do qual Deus escolhe para cumprir um propósito dele, esse sonho talvez vai gerar alguns empecilhos. Mas como nós temos aprendido, todos os empecilhos que aparecem nada mais são do que ferramentas do nosso próprio Deus para nos fazer crescer, amadurecer e nos preparar lá adiante do que Deus vai derramar na nossa vida. Nós falamos muito sobre Ana. Ana tinha um sonho apenas de ter um bebezinho, né? Um bebezinho. Mas Deus tinha um propósito. Enquanto ela não foi lá, derramou perante o Senhor, fez do jeito que o Senhor esperava que ela fizesse, acreditou na sua promessa e voltou, cumpriu. Ela recebeu, mas não foi só um menino qualquer, foi um profeta, muito usado nas mãos do Senhor. Então, talvez você contou para algumas pessoas erradas, que no momento de te sarar, elas simplesmente te feriram, fizeram você desanimar. Mas a partir de hoje, olhe para o Senhor, conte os seus sonhos, do qual você tem, porque eu acredito,
Eu até coloquei um post aí para vocês. Se Deus permitiu vocês sonhar, por que Deus não vai poder realizar? Diga para você mesmo, eu estou passando essa dificuldade, mas ela é apenas uma preparação, porque o que Deus tem eu ainda não consigo ver, mas eu sei que é grande. Eu sei que vai ajudar pessoas. Então, assim, todos os nossos projetos, eles têm que estar alinhados à vontade de Deus. Se o nosso projeto, ele vai beneficiar somente a gente, talvez ele não vai nem sair do papel. Mas quando algo chega na nossa vida, que além da nossa vida, ele serve de alicerce para alguém, com certeza. Então, assim, Deus deu um sonho para Ana. Esse sonho realizou. Ela ficou feliz por gerar um filho. E Deus ficou mais feliz por gerar um propósito, né? Por cumprir um propósito. Imagine o orgulho de uma mãe, saber que o seu filho era um instrumento de Deus, muito usado na terra. Então ali, Samuel cumpre o propósito dele. E às vezes, quando criança, muitas das vezes eu ouvia assim do meu pai, pelas frustrações da maneira como ele foi criado. Sonho é ilusão. E eu dizia, pai, não é. Então assim, isso não depende das pessoas que estão à nossa volta. Depende de cada um de nós. O que eu pego com as palavras negativas? O que eu pego com aquilo que me persegue? Eu tinha todos os motivos para ser uma pessoa frustrada, né? Diante de tanta dificuldade que eu sofri, diante de tanta... Não, eu acreditava. E por mais que meu pai falava, eu tentava falar para ele, não, pai, sonho existe. Sonho existe sim. Hoje ele já mudou a maneira dele de pensar. Mas sonho existe sim. Uma vez, eu disse para uma pessoa, eu disse para ela assim, olha, Deus vai fazer acontecer isso na nossa vida, né? E eu falava para ela, e eu lançava palavras de bênção sobre as nossas famílias. Ela falava assim, Márcia, você é muito sonhadora, Márcia. Eu não vejo isso. E eu vou dizer para a honra e glória do Senhor Jesus. Deus realizou muitas coisas primeiro na vida dela do que na minha. E quando foi semana retrasada, ela me ligou e me disse, Márcia, eu me arrependo de ter falado algumas coisas para você, porque hoje eu vejo quanto você era sonhadora, mas o quanto você estava certa, porque eu não conseguia ver a dimensão do nosso Deus. Eu limitava o poder de Deus na minha vida e na minha família. Então tá na hora de você declarar a bênção do Senhor sobre a vida da sua família. Dizer que vai acontecer, que os projetos vão acontecer, que vai chegar, né? Pregue a palavra, lance a palavra, é através da palavra. Mas, Márcio, o que eu faço com as pedras? Jacó conseguiu pegar uma pedra e dormir, e ter sonhos, ter revelação. Depende da maneira que você olha para a pedra. Ela pode te impulsionar ou ela pode te paralisar. Então, ore a Deus neste dia e peça, Senhor, eu quero que o Senhor envie os seus amigos. Porque os amigos de Deus, eles vão ter sempre uma palavra para sarar. Sempre uma palavra alinhada ao céu. E hoje, a partir de hoje, faz no seu caderninho, não sei se você tem anotações, alinhe a sua promessa, alinhe ao seu sonho, aos sonhos de Deus. Alinhe ao propósito de Deus. Peça ao Senhor, Deus, eu quero ter um propósito, eu quero ter um sonho sim, mas que esse sonho esteja alinhado à sua vontade. Eu quero ser instrumento do Senhor. Eu quero Senhor. Porque o que os irmãos de José não imaginavam, eles pegaram a túnica manchada de sangue e deram para o pai. Venderam o irmão achando que isso resolveria o problema. Em primeiro lugar, Deus não unge roupas e nem coisas. Deus unge pessoas e quando Ele escolhe, está escolhido. O que tem de diferencial na nossa vida não é pela nossa roupa, não é pelas nossas posses. Essa semana meu esposo falou assim, acho que foi ontem, ele falou assim, como você consegue cantar diante dessa situação? E eu falei para ele assim, porque a minha felicidade não depende do ambiente e nem de coisas que eu tenho.
ou dos resultados que eu tive no dia. A minha alegria, ela está posta no Senhor. Então, o dia que a sua alegria estiver posta no Senhor, independente do cenário, você vai conseguir se alegrar. Você vai conseguir, né, dar glória a Deus, mediante, se não deu certo hoje, você vai lutar. E eu disse para essa pessoa, né, você vai vencer. Lembra do seu início. Deus só te mostrou o final. Mas lembra lá do teu início, como eu disse na mensagem da semana passada. E não saia do propósito, não saia do prumo. Será que você tem a dimensão da onde você já chegou? Talvez você esteja tão focada no problema que você ainda não tenha parado para analisar da onde Deus te tirou, do processo do qual você já tem chegado, do quantas bênçãos Deus já tem te dado, parece que apagou da sua memória. E ela me disse, realmente, hoje eu não conseguia ver isso. Então seja alguém que erga, seja alguém que apoie os sonhos, seja alguém que coloque adubo no sonho, na plantação de alguém, seja alguém que quando tiver juntando de ervas daninhas, ajude a catar, ajude a melhorar a plantação ali da sua irmã. Diga para ela, se você tiver experiências, conte para ela suas experiências, para que ela tenha estrutura, para que ela adquira mais maturidade. Se você está mais forte naquele dia, dê palavras que incentivam. Não deixe ninguém desistir, porque se aquele sonho, daquele propósito estiver alinhado à vontade de Deus, muitas vidas serão impactadas através daquela vida. Então, assim, eu tenho que entender que tudo que eu planto, eu colho. Tudo aquilo que eu semeio na vida da outra, automaticamente vem para a minha vida. E hoje, eu posso dizer que a minha amiga, ela disse, Márcia, se eu tivesse dado crédito à menina sonhadora, talvez eu estava mais longe. Mas a minha incredulidade, a minha limitação, me impediu de viver coisas que eu estou vivendo hoje. E eu não quero mais perder tempo. Quantas das vezes a gente perde tempo dando crédito às pessoas erradas. E as pessoas certas a gente acha que não devemos. Ela sonha demais. Mas os nossos pés não podem estar na terra, porque a terra tem suas limitações. Mas se eu estiver olhando bem fixo ao céu, né? Deus vai me levar, como se diz, a voar altos como a águia, né? E dizer, Deus, é de lá. Um dia eu vou retornar, né? Então os meus sonhos vêm de lá. A terra nada pode fazer, mas o meu Deus sim, o meu Pai sim, Ele tem poder para realizar sonhos. Mediante a qualquer cenário Ele pode mudar. Se Ele me permitiu, Ele é fiel para cumprir. Amém? Que todas fiquem com essa palavra, que Deus possa falar o coração de cada uma, de cada família, né? Comece a declarar, ainda que aos seus olhos você não consiga ver, mas você não precisa entender esse cenário de hoje. Você só precisa continuar. Então, se eu posso ser bênção, adubo na sua vida, né? Uma semente, continua. Para não. Deus é na tua vida. Deus é na tua família. Deus agrada de ti. Se a tua promessa, se o teu sonho estiver alinhado ao céu, vai embora. Deus é contigo.